Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, eu sou o professor Biro, professor de Filosofia e Sociologia, e se você está aqui nesse nosso vídeo, certamente você viu o nosso comentário a respeito da prova de Filosofia e Sociologia da Federal do Paraná. Nesse nosso pequeno bate-papo, eu comentaria um pouquinho, bem um pouquinho mesmo, só para vocês terem um sabor na boca de vocês, sobre as 5 obras de filosofia que cairão na prova do Federal, conforme o edital que vocês devem ter acompanhado. Bom, vai cair o Heráclito, vai cair o Platão, vai cair o Maquiavel, vai cair o John Locke, vai cair a Hannah Arendt. Bom, sobre esses autores, e aí uma coisa que eu quero comentar com vocês e conversar um pouquinho com vocês, há relações entre eles que devem ser muito pertinentes na sua observação e nos seus estudos e também nos meus vídeos, né? Heráclito, vocês devem lembrar, que é um autor pré-socrático, um dos principais nomes, né, do surgimento da filosofia, e o Heráclito vai ter a oposição de alguns outros pré-socráticos, como por exemplo o Parmênides, e o Heráclito dizia praticamente que o começo de todas as coisas se dava com o fogo, né? É o Heráclito um dos principais nomes da teoria do mobilismo, a ideia de que as coisas estão em constante transformação, em constante movimento, naquilo que a gente chama de devir. Essa ideia do Heráclito, inclusive, né, sobre a questão da mutabilidade, né, do encontro dos opostos, das contradições, dos conflitos, acaba sendo algo que vai ser utilizado lá na frente por outros autores, como, por exemplo, o próprio Aristóteles. Já na obra do Platão, né, que é o comentário de Sócrates e Hípias Maior, há um debate a respeito da questão do belo. Especialmente nessa obra, Hípias Maior, um dos maiores autores sofistas do mundo grego, tinha lá com Sócrates as suas inquietações e as suas indagações a respeito da verdadeira essência do que é belo. Onde Hípias, por exemplo, coloca o campo do belo praticamente pelo campo da visão, né? Para aquilo que é agradável, aquilo que é útil no sentido de prazer dos indivíduos. Já Sócrates colocava o belo, sobretudo, na essência das coisas, na aplicabilidade, na utilidade eficiente daquilo que de fato a gente pode atribuir um valor das coisas. Tudo bem? O outro autor que eu comento com vocês aqui é o Maquiavel, especialmente na obra Tito Livio, né? Tito Livio, um importante nome do mundo romano, sujeito que nasce antes de Cristo e morre depois de Cristo, onde Tito Livio faz alguns comentários sobre a República Romana. Nessa obra, Maquiavel comentando, né, a primeira década de Tito Livio, Maquiavel ele tece alguns elogios, por exemplo, à forma de modelo republicana, defende, por exemplo, o conflito como elemento necessário à resolução das coisas e, ao mesmo tempo, o conflito como caminho para que a gente encontre, por exemplo, uma vida melhor em sociedade política. Essas ideias do Maquiavel, em Tito Livio, acabam indo em apoio, né, em consonância com as ideias do Maquiavel, por exemplo, na obra O Príncipe, quando ele vai fazer alguns comentários de como que o governante ou o governo deve existir. Maquiavel escreve isso dentro de um contexto muito pertinente, que era o cenário praticamente, né, de uma crise econômica e também política, territorial nas cidades da Península Itálica. Haja visto que Maquiavel escreve no século XVI, enquanto que no século XV a gente teve uma crise nessas cidades italianas por causa da conquista de Constantinopla pelos muçulmanos. E Constantinopla era um lugar onde os italianos iam lá, compravam os produtos oriundos da Índia, redistribuíam por toda a Europa e tiveram ali até o século XV uma posição muito satisfatória no quesito econômico, né? Então, quando Maquiavel escreve, é um cenário de intensa crise, de intenso conflito, de receio, por exemplo, da Península Itálica ser conquistada por outros países, como, por exemplo, Portugal e Espanha. Já John Locke, né, muito conhecido pelo campo do liberalismo, na obra da Federal que vai cair para vocês, ensaio sobre o entendimento humano,
um dos maiores textos a respeito do que chamamos como empirismo britânico, né? John Locke, pensador do século XVII, que também acaba entrando no século XVIII, onde ele falece, né, em 1704, e nessa obra, O Ensaio sobre o Entendimento Humano, há no John Locke um diálogo com a ciência da época, com a epistemologia da época. Em primeiro lugar, que John Locke aqui ele acaba discordando, por exemplo, das teorias racionalistas, em especialmente do Descartes, que dizia que a razão era inata, né? John Locke dizia que o nosso conhecimento ele se dá a partir da nossa construção enquanto sujeito, sabe por quê? Porque nós nascemos com uma folha em branco. Por fim, Hannah Arendt, na obra sensacional A Condição Humana. Essa obra escrita no século XX, após a Segunda Guerra Mundial, dessa importante filósofa de origem alemã, que teve orientações de figuras como Martin Heidegger e Karl Jaspers. A Hannah Arendt, nessa obra A Condição Humana, acaba estabelecendo textos que dialogam com o mundo clássico, o mundo grego, em especial com Aristóteles, quando ela dialoga com aquela ideia do Aristóteles de que o homem era um animal político. E a Hannah Arendt, nessa obra Condição Humana, ela visa abordar como que os regimes totalitários, tanto o stalinismo na União Soviética, quanto o nazifascismo em Itália e Alemanha, é algo que leva ao isolamento dos indivíduos, a um senso de abandono, a um senso de desarraigamento das pessoas, tudo bem? Nessa obra Condição Humana, ela acaba tecendo algumas pontes com outras obras importantes dela, como, por exemplo, Origens do Totalitarismo. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre esses 5 autores, onde eu vou comentar de uma forma assim bem profunda e bem detalhada, resolvendo exercícios, trazendo propostas e atendendo vocês 24 horas, então se inscreva em nosso grupo no Telegram que vocês vão ter coisas muito boas lá, tudo bem? Bom, eu espero que de alguma forma eu tenha apontado algum norte aí e vejo vocês no nosso próximo vídeo comentando Sociologia, beleza? Valeu, galera!